Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma baita notícia aí para nós torcedores vascaínos. Finalmente, o Martim Benítez é jogador do Vasco em definitivo. O Independiente Clube Argentino aceitou a proposta do Vasco. Vamos falar muito desse assunto. Também vamos falar aí do Thiago Reis, né, que renasceu das cinzas aí com o Ricardo Sapinto e ganha uma nova vida dentro do Vasco. E também o reforço que acabou de chegar no Vasco, Gustavo Torres, que diz que quer fazer uma baita dupla aí de ataque com o Germancano, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, meu amigo. Se inscreve aí para fortalecer demais. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 120 mil inscritos. Se inscreve aí se você é novo, dá essa força. Compartilha também com seus amigos se você já conhece aqui o nosso canal, sabe como que funciona, já gosta aqui dos nossos vídeos. Traz aí mais vascaínos pro nosso canal também. Também peço para você ativar o sininho para você receber todas as notícias do Vascão, todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, porque a gente posta vídeo todo dia, meu amigo, para você não ficar perdendo nada aí de notícia do Vascão. Sempre vamos trazer aqui para você ficar bem informado. Bom, pessoal, acabou a espera, né? O Independiente da Argentina aceitou a proposta do Vasco e o Martim Benítez ficará em definitivo. O Vasco que acertou a compra aí dos 60% dos direitos do atleta, né, que estava na cláusula do contrato dele, e agora o Vasco vai ficar com o jogador. A forma de pagamento foi a seguinte: o Vasco irá pagar à vista um pouco a mais de 14 milhões de reais e o restante em 2 vezes no próximo ano. E o Independiente aceitou essa proposta, fechando aí nos 22 milhões de reais que o clube argentino queria para vender o Martim Benítez. Agora ele fica em definitivo no Vasco. A gente não vai ter preocupação se ele vai sair em dezembro, se ele vai ficar fora do Campeonato Brasileiro. Agora tudo se resolveu e o Independiente aguarda o Alexandre Campelo lá na Argentina para finalizar o negócio e o jogador permanecer aí na colina em definitivo. Uma baita notícia aí, muito boa notícia para todos nós torcedores vascaínos. Tinha muitos torcedores que não queriam tanto assim que o Vasco comprasse, até porque o Vasco não tem dinheiro, e a diretoria do Vasco parece que fez realmente um grande esforço para contratar em definitivo o Martim Benítez e conseguiu, né? O Campelo, como eu falei, aguardado na Argentina para ter aí o desfecho positivo para nós vascaínos. Graças a Deus o Martim Benítez vai permanecer no Vasco, jogador importantíssimo, o melhor jogador do time e peça fundamental aí pro time do Ricardo Sapinto, e a gente com certeza vai torcer bastante para que ele jogue muita bola e que volte logo o mais rápido possível, já para ajudar o Vasco no próximo jogo aí contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, um jogo importante que o Vasco precisa vencer para dar a volta por cima também na competição nacional, já que estamos na zona do rebaixamento, tá certo? Está com 2 jogos a menos, mas as partidas que o Vasco realizou aí no Brasileirão, os últimos 5 jogos, as últimas 5 derrotas do Vasco foram vexatórias. O Vasco sequer conseguiu competir contra os adversários e saiu perdendo até mesmo pro Corinthians, que é um dos piores times aí do Brasil, perdendo em São Januário. E agora torcemos para que o Ricardo Sapinto tenha aí um bom tempo de trabalho à frente do Vasco, que ele está mostrando que tem qualidade para ser treinador, vai inovar algumas coisas dentro do Vasco, ali dentro do time do Vasco, e com certeza o Martim Benítez é peça fundamental nesse esquema aí do Sapinto. E deixa aí nos comentários se você ficou feliz com essa notícia, né? Muitos torcedores ficaram muito felizes mesmo, porque o Vasco contratou em definitivo o Martim Benítez, e como eu falei, tem muitos que ficaram assim meio com o pé atrás, porque o Vasco não tinha grana, o Vasco tá quebrado, mas mesmo assim conseguiu contratar em definitivo. E com certeza a diretoria do Vasco, e com o Alexandre Campelo e também o André Mazzucco, deve se posicionar aí para falar como que o Vasco conseguiu arrecadar essa grana para comprar em definitivo o Martim Benítez, já que o Vasco está passando por uma crise financeira por um bom tempo, né, pessoal? E também deve salários aí aos atletas, e vamos aguardar, ver se alguém vai se posicionar. Fato é de que ele vai ficar e está batido o martelo, e o jogador é do Vasco. Bom, outro jogador que é do Vasco é o Gustavo Torres, né? Um jogador muito importante aí que o Vasco contratou, reforço, último reforço contratado. Ele chega aí para suprir a carência do lado de campo do Vasco, né? Do ataque. E o jogador já chegou chegando, né? Já meio parça ali do Germancano, eles que já se encontraram lá no futebol colombiano. Quando o Germancano jogava no Independiente Medellín e o Gustavo Torres jogava no Atlético Nacional, também jogou em outros clubes lá na Colômbia, e os dois já se bateram de frente, já se enfrentaram e agora vão ser companheiros de time. E
e o Gustavo Torres está confiante que vai ter muito sucesso junto com o Germancano aí, uma dupla de fogo, né, pessoal? Os jogadores vão fazer muito sucesso, se Deus quiser, com a camisa do Vasco e juntamente ali com o Thales Magno passando a jogar mais com o Ricardo Sapinto, tem tudo para ser um baita trio de ataque, Germancano, Gustavo Torres e o Thales Magno. O Gustavo Torres, 24 anos, jogador muito jovem ainda. Como eu já falei aqui nos vídeos, o Atlético Nacional gostava muito desse jogador, não queria liberar ele, mas o jogador quis vir para o Vasco e isso foi o fator crucial para sua contratação. O jogador chega por empréstimo até o final de 2021 e a gente torce para que o Vasco consiga inscrever ele logo no Campeonato Brasileiro. Ele está disponível para o Ricardo Sapinto já escalar ele, quem sabe aí, já na partida contra o Goiás, ou pelo menos deixar ele no banco de reservas para ser opção aí no segundo tempo, porque o Vasco também contratou o Léo Matos e aguarda o registro aí no bid de ambos os jogadores para poderem estrear aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda segue atrás de mais reforços, né? Estaria interessado em goleiros, né? A gente trouxe aqui informação que o Vasco sondou o Renan Ribeiro, goleiro do Sport em Lisboa, mas o jogador não quis vir para o Vasco por querer permanecer no futebol europeu. Vamos aguardar e ver se o Vasco vai tentar fazer alguma proposta a algum goleiro aí da Série A ou algum goleiro de fora do Brasil, que parece que o Fernando Miguel não está agradando a ninguém, tanto a nós torcedores, quanto também o Ricardo Sapinto e a nova comissão técnica aí do Vasco e também talvez a diretoria que está buscando aí um novo goleiro. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai fechar o plantel aí, vai fechar esse elenco ou se ainda vai chegar mais reforços, contratando aí talvez mais um goleiro. Vamos falar do garoto Thiago Reis, né? Salvador da pátria ontem no jogo contra o Caracas da Venezuela, fez o único golzinho do Vasco. Apagado das luzes, o Ricardo Sapinto colocou ele no time no lugar do Ribamar, que não fez absolutamente nada, e ele na primeira bola fez o gol da vitória do Vascão aí, num jogo muito importante. É importante o Vasco ter a vantagem, né? Não ter levado gols dentro de casa, que na Sul-Americana tem aquele gol qualificado fora de casa. O Vasco perder por 2-1 lá na Venezuela, se classifica porque fez um gol fora de casa, e isso é interessantíssimo, já que o Vasco tem essa vantagem, vai ter que sentar na vantagem, como diz o outro, o Vasco tem que saber ser copeiro, saber jogar competição aí de copas, porque é diferente de pontos corridos, não adianta você se lançar todo em cima do adversário se você tem uma vantagem. Vai na boa, vai tranquilão, até porque o adversário é fraquíssimo. O Vasco aí, com a qualidade do Martim Benítez de volta e o Germancano, com certeza vai emplacar essa classificação em cima do Caracas. E o Thiago Reis virou mais uma opção aí de ataque para o Ricardo Sapinto, né? Que o Ribamar já mostrou inúmeras vezes que não é jogador para o Vasco. Eu tenho certeza que ele deve sair do Vasco assim que seu contrato se encerrar no final desse ano, a menos que o Vasco prolongue um pouquinho o seu contrato até o final do Campeonato Brasileiro, o que eu acho difícil. Se acabar em dezembro, tchau Ribamar, boa sorte para você em outro clube, porque no Vasco não dá mais. E o Thiago Reis vai ter mais uma oportunidade, né? Assim que ele subiu da base, ele foi testado muitas vezes no time titular do Vasco, fez sucesso na categoria de base do Vasco e foi testado, e depois o seu futebol caiu bastante, o jogador estava muito mal, fez com que ele perdesse muito espaço no Vasco, e o seu último gol tinha sido em junho de 2019, pessoal, muito tempo mesmo, no jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e a última partida que ele pisou no gramado foi em março desse ano, e agora, voltando a balançar a rede, parece que o Ricardo Sapinto analisou bem, viu que ele está bem nos treinamentos, e vai ter aí grandes chances, e pode ser titular no jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, já que o Germancano ainda se recupera de lesão e estará fora dessa partida aí contra o Goiás. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aí se te agradou a contratação em definitivo do Vasco e do Martim Benítez, né? O Independiente aceitou a proposta do Vasco e o argentino vai ficar na colina, nosso camisa 10, e o Gustavo Torres planejando fazer uma baita dupla aí de ataque com o Germancano, querendo sucesso com a camisa do Vasco. A gente torce bastante por isso. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.